sobre isso que eu queria falar, que eu queria refletir com os irmãos nessa noite. Sobre servir a Deus. Sobre o pensamento que um servo de Deus, que uma serva de Deus precisa ter, né? O servo e a serva de Deus precisa ter um pensamento correto. Nós aqui todos, nós somos convidados a servir a Deus. Não é uma coisa que apenas eu, por ser pastor, faço. Mas todo cristão, ele tem um convite para o serviço. Ele é convidado a servir a Deus no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, em todos os momentos, em todo o cotidiano. É convidado a servir a Deus, a viver como um servo e como uma serva de Deus. E essa vida do servo de Deus, ela é permeada de responsabilidades, de obrigações, de tarefas, né? Às vezes ela é muito cheia até dessas coisas, de tarefas, de responsabilidades, de compromissos, e isso às vezes pode causar uma confusão na nossa cabeça. Essa quantidade de coisas que nós temos para fazer como servos de Deus pode confundir o nosso pensamento, pode fazer com que nós pensemos que merecemos e que devemos ter algum reconhecimento por aquilo que Deus está fazendo, usando nossas vidas, né? Por isso que na vida como servos de Deus, nós precisamos ter o pensamento correto, nós precisamos ter a consciência do que é servir a Deus de fato. Nós precisamos estar conscientes do que Deus está fazendo, usando as nossas vidas, né? É sobre essa consciência que nós vamos conversar aqui nessa noite. Por isso, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 7, os versículos 24 e 25. Romanos, capítulo 7, versículos 24 e versículo 25. Esse é o texto que nós vamos observar nessa noite, meditar e buscar aqui algumas consciências que nós precisamos ter como servos de Deus. O texto está sendo projetado na Nova Almeida Atualizada, diz assim a palavra de Deus: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém? Antes de nós entrarmos aqui nesse texto, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor usa a Tua Sagrada Escritura para edificar nossas vidas, para nos guiar, para nos ensinar, para nos corrigir, ó Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa noite, ilumine nosso entendimento para que possamos compreender as verdades que o Senhor tem para os nossos corações, através do Teu Sagrado Texto. Que o Senhor faça isso apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Esse texto aqui, esse capítulo na realidade, ele inteiro vai falar e vai ser na realidade um testemunho muito pessoal do apóstolo Paulo. Paulo aqui nesse texto, ele está tratando, está dizendo, exprimindo nessas linhas, um testemunho muito pessoal da parte dele. Nós vemos isso por causa dos pronomes que ele usa, da forma enfática como ele fala de mim mesmo, da minha parte, né? Paulo está falando sobre algo muito pessoal, muito particular. Ele apresenta uma verdade, não de como é que fala? De um fantoche, né? Ele não está apresentando aqui um desenho de um homem de palha. É uma pessoa de verdade. Ele está falando de algo muito particular do coração dele, da experiência dele como servo de Deus, de toda a trajetória dele. Por isso que aqui ele está falando de uma dualidade que ele experimenta. Dessas duas realidades e a luta que ele vive constantemente como servo de Deus, onde por um lado ele é uma nova criatura em Cristo, por um lado ele experimenta já das bênçãos do reino de Deus, esperançoso pela eternidade, para estar com Deus e com Jesus na eternidade.
Mas por outro lado, ele ainda está preso às limitações da carne, ainda está preso e luta diariamente contra o pecado. Nesse capítulo todo, Paulo está falando dessa dualidade, desse conflito que ele, como servo de Deus, vive. E nós vivemos esse mesmo conflito, né? E olhando para essas duas realidades que nós vivemos constantemente, todos os dias, olhando para essas realidades, nós podemos entender melhor qual deve ser a nossa consciência como servos de Deus. Olhando para essas realidades, nós conseguimos compreender qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição como servos de Deus. Porque a vida como servo de Deus, como serva de Deus, ela precisa ter a consciência correta. Ela precisa ter o pensamento correto, porque senão a gente se atrapalha tudo, né? E é isso que eu queria pensar desse texto. Existem duas consciências que nós precisamos ter e desenvolver se nós queremos viver uma vida como servos e servas de Deus, né? Em primeiro lugar, a primeira consciência que nós precisamos ter é de que Deus age através de nós. Essa é uma primeira consciência que nós precisamos ter, precisamos colocar, inculcar na nossa mente, se nós queremos viver como servos e bons servos de Deus. Deus age através de nós. Isso não significa que Deus age exclusivamente através de nós, que Ele só pode agir através de nós, não é isso que significa. Deus, Ele pode agir da forma como Ele quiser, mas Ele escolhe agir através de nós. Ele escolhe usar as nossas vidas, usar a vida dos seus servos, para cumprir com seus propósitos eternos. E nós vemos isso acontecer na Bíblia em inúmeras ocasiões. Nós encontramos inúmeros exemplos da ação de Deus na história da humanidade através das pessoas, né? Tudo isso para cumprir com seus propósitos que são importantíssimos no plano da redenção, que são importantíssimos no plano que Ele tem para a redenção da humanidade, né? Um exemplo disso é a vida de José. Nós conhecemos a história de José. José foi um homem cuja vida foi usada por Deus para cumprir com os propósitos de Deus, né? José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo no Egito. Lá no Egito, como escravo, ganhou destaque, conseguiu ser um bom escravo, se tornou copeiro, se tornou mordomo, na realidade, de Potifar. Conseguiu um bom trabalho, mas também foi traído ali, foi preso, ficou na prisão. Mas no momento certo, a habilidade, o dom que Deus deu a ele de interpretar sonhos, esse dom foi usado para o propósito de Deus. A vida de José foi usada para o propósito, para cumprir com os propósitos de Deus, né? E ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou uma pessoa muito importante no Egito. E isso foi crucial para a sobrevivência, olha a importância disso. Foi crucial para a sobrevivência do povo de Israel. Sem José ali, o povo não ia sobreviver à fome que existia no Oriente naquele período. O povo de Israel era pequeno. Como queria se cumprir o plano de Deus para a redenção minha e sua em Jesus Cristo, que vem da linhagem desse povo? Como? Se esse povo não sobrevivesse. Olha a importância da ação de Deus através da vida de um homem chamado José. E a Bíblia tem exemplos, muitos outros exemplos disso. A vida de Davi, por exemplo, um simples pastor de ovelhas, foi usado por Deus, foi o rei mais importante da história de Israel. Um simples pastor, um simples e pequeno pastor de ovelhas, né? Samuel também, um filho que foi oferecido, dedicado a Deus, para o serviço no templo, dedicado por uma mãe fiel. Mas foi um homem tremendo, um grande profeta, importantíssimo, que ungiu o primeiro rei de Israel, e o segundo também, que foi Davi, né? A Bíblia nos conta diversas histórias, diversos exemplos de como Deus escolhe agir através de nós. E Paulo fala a respeito disso, quando ele diz lá no início do versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus.
Paulo aqui, ele está falando a respeito daquela dualidade que ele vive, onde na carne ele vive preso à natureza pecaminosa, mas, ao mesmo tempo, em seu interior, ele é um homem livre do poder do pecado, como servo de Deus em Cristo Jesus, e ele entende que a obra de Cristo, o ato salvífico de Jesus ali naquela cruz, o liberta e faz dele um servo de Deus. Ele entende isso, e ele entende que Deus vai cumprir os propósitos dele, através de sua vida, sendo ele um servo da lei de Deus, estando a sua vida a serviço da lei do Senhor. Paulo, ele compreende, e se nós que entendemos a obra de Jesus Cristo, se eu e você, nós entendemos o que Jesus fez ali naquela cruz, se nós compreendemos isso de fato, nós somos servos de Deus, porque a obra de Jesus, e entendermos a obra de Jesus, nos liberta do poder do pecado, e nos compra para Deus. Nós somos livres do pecado, e servos do Senhor. E como servos, nós precisamos entender que Deus vai agir através das nossas vidas. Nós precisamos estar dispostos a isso. Nós precisamos entender que os nossos propósitos, eles não são mais de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos desejos, de acordo com aquilo que nós almejamos e planejamos. Não é esse o mais importante mais. Não é mais isso. Mas sim os propósitos de Deus. Nós precisamos desapegar disso, entendendo que Deus age através de nós. Deus age através da sua vida, onde quer que você esteja. Não importa o meio em que você vive, não importa o trabalho que você tem, a função que você tenha, Deus, Ele escolhe agir e fazer coisa grandiosa na vida das pessoas ao seu redor, através da sua vida. A gente precisa entender isso e se dispor a isso. Se abrir e aceitar que Deus escolhe agir através das nossas vidas. Mas não somente isso, essa é uma primeira consciência, uma consciência muito importante, mas uma segunda consciência que nós precisamos ter é a de que Deus age apesar de nós. Ele age através das nossas vidas, mas Ele também age apesar de quem nós somos. Ele age usando as nossas vidas, apesar de quem nós somos, apesar das nossas falhas. E a Bíblia também, em todos os seus exemplos, onde ela fala a respeito de homens e mulheres que são servos e servas de Deus, e que Deus agiu por intermédio dessas pessoas, a Bíblia nunca esconde como que Deus, ao usar essas pessoas, também agiu de extrema misericórdia, agindo apesar de quem elas são. Por exemplo, uma história muito interessante, um exemplo muito claro disso é a vida de Jonas. Deus agiu usando Jonas. Ele escolheu usar Jonas para trazer arrependimento para Nínive. Deus não precisava que fosse Jonas, mas Ele quis que fosse Jonas, né? E Jonas não quis ser usado por Deus. Jonas, ele quis fugir da presença de Deus. Por isso que ele pega um barco e ele caminha. Ele desce até Jope e pega um barco para atravessar o mar Mediterrâneo, tentando fugir da presença de Deus, mas Deus não deixa. Deus faz com que ele seja lançado para fora daquele barco, mandando uma tempestade. E aqui é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que o peixe era o castigo de Jonas, mas não, o peixe é misericórdia de Deus na vida de Jonas, porque Jonas, ele ia morrer, ele ia afundar nas profundezas do mar Mediterrâneo, ele ia morrer, mas Deus age com misericórdia, Ele manda aquele peixe para que engula Jonas e o solte na beira da praia, para que Jonas possa cumprir com o propósito que Deus tinha através dele. Só que é interessante, Jonas, mesmo assim, mesmo Deus já tendo agido com toda essa misericórdia, ele não queria pregar arrependimento em Nínive, ele não queria espalhar e não queria que o povo de Nínive experimentasse da misericórdia que ele mesmo já havia provado. Jonas não queria isso, né? E ele faz aquilo que Deus mandou ele fazer, mas de forma muito desleixada. Tudo aquilo que Jonas, a forma como Jonas prega é desleixada, a gente consegue ver isso. Ele prega da forma errada. Ele vai falando desde a borda da cidade.
não desde o meio, para que a informação se espalhe. Ele prega de maneira desleixada, e ainda pior, ele sai da cidade depois de pregar o arrependimento e dizer que se a cidade não se arrepender, Deus ia trazer destruição. Ele sai dessa cidade e senta num monte e fica olhando para a cidade. Por quê? Porque ele achava que o povo não ia se arrepender e Deus ia mandar fogo para consumir aquele local. Olha que coisa. Só que olha que interessante. Deus agiu, fez a vontade dele, apesar de Jonas. Apesar de Jonas fazer isso da pior forma possível, com a menor fé possível, de maneira tão desleixada, Deus agiu apesar de quem Jonas era. Apesar da atitude de Jonas, né? Nós vemos muitos outros exemplos na Bíblia, como por exemplo a própria vida de Paulo. É um exemplo de como que Deus age apesar de nós. Paulo era um perseguidor da igreja, que se tornou um plantador de igrejas. Deus agindo apesar do passado de Paulo, apesar do histórico que Paulo tinha. Mesmo assim, Deus age, né? E nós vemos nessa experiência de Paulo, também ele falar a respeito de como que Deus age apesar de quem ele é. Quando Paulo ele fala de maneira tão enfática no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando dessa luta, e ele reconhece com muita humildade, como ele é miserável. Como ele mesmo servindo a Deus, mesmo ele dedicando a sua vida para Deus, para fazer os propósitos de Deus e cumprir com os propósitos de Deus, mesmo assim, ele está preso ao corpo de natureza pecaminosa, e ele reconhece, que miserável que eu sou, eu não sou merecedor, eu vivo na miséria, eu não mereço nem mesmo ser usado por Deus. Mas Deus continua a fazer grandes coisas através do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Deus age apesar de nós. Deus age apesar das nossas falhas. Ele age apesar dos nossos defeitos. Ele age apesar das nossas limitações. Por isso, nós precisamos entender, como servos de Deus em Jesus Cristo, nós precisamos entender que Deus ele vai fazer, Ele vai usar as nossas vidas, e o reconhecimento não é nosso, a glória não é nossa, nós não somos nem dignos de ser usados por Deus, mas Ele age apesar de quem nós somos. Se nós tivermos essa consciência, a consciência de que Deus age através de nós, e Deus age apesar de nós, aí sim, nós seremos bons servos do Senhor. Aí sim, nós vamos servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a disposição, com toda a alegria, mas entendendo sempre que até mesmo quando somos usados por Deus, quando Deus usa as nossas vidas para cumprir os propósitos dEle, para nós é uma grande honra, porque nós não merecemos nem isso. Porque Deus age através de nós e apesar de nós. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor fala aos nossos corações com a Tua Sagrada Escritura. E agradecemos porque o Senhor nos ajuda dia após dia a corrigirmos tudo aquilo que está no nosso coração que não está de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos servos bons do Senhor, a sermos servos fiéis, que dedicam nossas vidas totalmente para o Teu agrado, totalmente para a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a entendermos que o Senhor escolhe agir através das nossas vidas. Mas não permita, Pai, que isso nos ensoberbeça. Não permita que isso faça com que nós nos sintamos superiores às outras pessoas.
porque o Senhor está usando as nossas vidas. Que nós possamos entender que mesmo que o Senhor usa as nossas vidas, que mesmo que o Senhor age através de nós, o Senhor também faz isso apesar das nossas falhas. O Senhor faz isso apesar de quem nós somos. O Senhor faz isso apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar de quem nós somos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a termos a consciência correta e assim possamos ser servos fiéis do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém.